E mais um casal LGBT entra pra listinha de finais trágicos. Só pra variar um pouco. Mas também considerando esse mundo pós-apocalíptico que eles vivem, não é surpresa. A gente releva. E também porque foi o melhor episódio até agora? Acho que sim, né? E nessa semana chegou na HBO o mais novo episódio de The Last of Us. E dando continuidade aos nossos vídeos dessa série aqui no canal, vamos comentar de tudo que rolou. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador e esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos e conhecidos que também gostam desse gênero. E o último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu o episódio 3, siga por conta e risco. Certo? E a gente, que episódio foi esse? Eu já tinha comentado lá no primeiro vídeo dessa série que ela investe muito nessa carga dramática, mais nas relações humanas, e aqui mais do que nunca provou isso. Então se eu já tava com a impressão no episódio 1 de que eles abordariam muito isso nessa produção, aqui foi confirmado. Mas vamos falar por partes aí, assim como o episódio de estreia ele foi dividido meio que em 3 partes, então vamos comentar a partir delas na sequência. Então já de cara a gente vê o Joel com a Ellie, próximo da beira de um rio, na floresta, e tá meio que um silêncio entre eles, devido à perda da Tess. E aqui novamente a gente vê aquele comportamento do Joel, dele ser mais caladão, mais fechado. Ele não gosta de se abrir com relação ao que está sentindo. Ele cria uma barreira, como se falar fosse torná-lo mais vulnerável. Parece que é até aquele medo de que o momento que ele começar a tocar em determinados assuntos, ele desaba de uma vez. Ele tá só se segurando numa base muito frágil. E aí eu quero comentar também sobre essa relação, tanto quanto chucra dele com a menina, vamos colocar desse modo, porque ele meio que tava esperando que ela se desculpasse, não é bem isso, mas aí a Ellie vem e já joga na cara dele, não. Se você acha que eu vou pedir desculpa, não vou porque eu não tive culpa. E ela joga a real, sem dó nem piedade, de que ele tomou as atitudes, aquelas escolhas, ele e a Tess que levaram a isso. Então, ela não obrigou eles a fazerem essa viagem, transportá-la. O que é verdade. E ressalta ainda mais essa personalidade da Ellie. Ela é meio parecida com o Joel, vamos admitir. E outro ponto interessante aqui é quando eles estão caminhando ali pela estrada. Então, eles começam a conversar um pouco mais sobre o passado. E a Ellie questiona sobre como tudo começou. Então, o Joel comenta que, todo mundo desconfia de que foi a partir de grãos, de farinha, produtos assim, é distribuído por todo o país e também exportado para outros países, então há marcas que todo mundo acaba consumindo. E acreditam que foi isso que fez se espalhar tão rápido. E nisso também fazemos um link com o que já nos foi apresentado nos episódios anteriores, que, por exemplo, no primeiro, quando o Joel tá com a Sarah ali, comentando sobre a panqueca, e ele fala que esqueceu de comprar e não tem farinha para colocar, então eles acabam comendo só ovo. Ou depois, quando a mulher, a vizinha, oferece biscoito e eles não aceitam, depois a gente vê que ela se transforma, então provavelmente foram infectados por essa comida, pelo biscoito. Aí no segundo já foi comentado também sobre o primeiro caso lá que eles registraram com aquela professora, em que a mulher que estava ali, o corpo sendo analisado, ela trabalhava numa fábrica de grãos. Então, meio que confirma que eles estão certos com relação a isso. E é bem coerente essa justificativa. Então, gostei deles trazerem essa explicação pra gente compreender um pouco mais de tudo isso que está acontecendo, do que aconteceu, do porquê se encontrarem nesse estado que se encontram agora. E também outro ponto é como eles destacam melhor como o governo age, como aqueles casos daquelas pessoas que foram mortas e jogadas naquela vala. E o Joel fala que, provavelmente eles nem estavam infectados, então inocentes foram mortos, pessoas que nem tinham a doença, só pelo medo de, porque pessoas vivas podem se tornar uma das criaturas, isso é um problema. Mas se for levar assim, imagine que ponto que eles vão chegar. Tá? A gente meio que se revolta, assim como a Ellie ficou se questionando o porquê daquilo tudo. E outro ponto é quando eles chegam naquele local que o Joel esconde produtos, utensílios dele, e aí a Ellie entra e encontra lá o absorvente e depois vê a criatura. Achei muito interessante quando ela rasga a pele aqui dele. Ficou muito realista, o trabalho, assim, caracterização tá impecável. E também ali a gente vê a primeira vez que ela mata uma criatura e ela fica em silêncio. Ela não conta pro Joel,
assim como a gente vê lá pra frente quando ela acha a arma, ela fica quietinha. Bom, daí vamos pro segundo ponto desse episódio, do segundo momento, em que a gente vê a apresentação da história do Bill e do Frank. E de início ali é mostrado o ano de 2003 como o Bill, que era um cara todo ligado nisso de apocalipse, que um dia ia acontecer, então ele já estava preparado. E quando se confirmou, ele não perdeu tempo, isolou a sua propriedade, foi atrás de recursos para poder sobreviver nesse novo mundo. Então assim, achei demais tudo que ele fez, toda a construção, como ele foi esperto e fez tudo sozinho. Foi assim, demais. E aí, algum tempo depois, então passam, sei lá, 3 anos, acaba que ele encontra o Frank quando ele cai numa das armadilhas. E a gente vê como ele tá desconfiado, como esse novo mundo desprepara as pessoas após tanto tempo. Ele ali isolado, quando um novato chega assim, ele fica, pera, calma aí. Primeiro que o medo de estar infectado. Segundo ele estava sozinho, né, nessa propriedade. Então, se chega alguém, claro que corre o risco dessa pessoa tentar alguma coisa para tomar o lugar para si, para se beneficiar. Então, achei bem coerente todo esse cuidado que ele tem. E até quando ele chega e o Frank pede uma refeição, ele vai lá e cozinha. A hora que ele chega ali na sala, que tem a mesa, o modo como ele vem com o prato todo com receios, assim, hesitando em se movimentar e acabar que o outro o agrida, faz qualquer coisa, você sente que há um desconforto entre eles. E também na parte do primeiro beijo, ainda é notável como as pessoas foram perdendo um pouco da prática de se relacionar com os outros, vamos colocar desse modo. Então ficou bem interessante e ali iniciou a história deles, criando uma conexão com a música, achei da hora. E aí vamos vendo essa transição, a passagem de tempo, como o Frank foi se inserindo nesse lugar, nessa casa, e a diferença da personalidade deles. O Bill já é mais ranzinza, mais paranoico, qualquer um que chega ele tem que ficar com a arma ali apontada na cara, e já o Frank é mais descontraído, mais amigável, mais sociável, e aos pouquinhos ele vai baixando a guarda do Bill, até que eles conhecem a Tess, o Joel. Então é explicado como, em que momento houve essa amizade entre eles, explicado também sobre o código que surgiu. A gente vê que é questionado por que aquela música dos anos 80 tá tocando, e daí já faz uma ligação com o episódio 1, em que terminou com uma música dos anos 80, que provavelmente era isso que estava ocorrendo, o que é apresentado aqui. Achei então muito bom esse link que eles estão fazendo na série como um todo, das situações, dos episódios. E aí, essa série tem esse cuidado imenso de trabalhar com pequenos detalhes que fortalecem as relações entre esses personagens. Por exemplo, o morango plantado foi um toque, sim, muito legal. Uma coisa tão simples, mas que você sente a emoção do momento. O quanto para eles é importante aquilo, o quanto aquele gesto é significativo. E aí o Bill ali confessa, né, que ele nunca sentiu medo na vida até o momento que agora conheceu o Frank. Então sim, há aquele medo de perda, porque acho que essa é a maior preocupação de todo mundo nesse novo mundo. Que momento em que você vai perder as pessoas próximas a si. Seja por uma criatura, seja por alguém que chegue e tente te matar. E tudo isso vai construir uma sensação na gente de que algo vai acontecer. Eu fiquei que ia acontecer com o Frank a todo momento. Eu pensei, não, o Bill tá muito preocupado e eu acho que vai dar merda ali com o Frank, coitado. Até porque ele era tão otimista, tão aberto para novas pessoas. Então eu pensei, certeza que vai acontecer alguma coisa com ele. E aí vem aquela cena do tiroteio, quando aquelas pessoas tentam invadir a propriedade, mas eles têm todo um esquema que detona, chama pra todo que é lado, bota a galera assim pra correr. Mas nisso o Bill leva um tiro. E eu fiquei, nossa, mas será que vai acontecer com o Bill? E ele no desespero ainda fala, chama o Joel pra vir mandar com você. Ele todo preocupado de deixar o Frank sozinho. E aí, logo em seguida, vem um plot de tempo ali que, não, ele sobreviveu. E chegamos ao ano de 2023. Então, de 2003 pra cá, fomos acompanhando toda a história dos dois. Momentos de brigas, de felicidade. E aí nos deparamos com o choque de que o Frank está com Parkinson. E tá bem debilitado já, os movimentos ele não consegue, né, na hora que tá pintando ou para comer, precisa de todo o auxílio do Bill. Então ele decide que já basta aquilo tudo, tá na hora de dar um fim na sua vida. E de repente ele acorda um dia, esse é meu último dia. E só avisa assim o Bill, o que foi chocante. Eu acho que para qualquer pessoa seria assim, nossa, muito surpreendente. Você não espera
No caso, o Bill ali, ele se acostumou demais com o Frank, era a única pessoa que ele se importava, a única pessoa que ele tinha no mundo. Era alguém que fazia sentido pra si, né? Tá todo dia acordando. E aí, o momento que ele dá essa notícia, óbvio, fica claro, assim, que ele não ia aceitar. Por mais que ele quisesse que ficasse mais tempo, ele também entende o lado do Frank, tá cansativo. Aí, então, eles têm um dia que eles colocam como um diazinho assim, pra ficar na memória, que eles andam ali pelo lugar, pela propriedade, comem uma comida boa, se casam. Foi assim, então, muito emocionante, muito bonito de acompanhar todo aquele carinho entre eles, a dedicação que eles tiveram ao longo do tempo, criar um forte elo, coisa que é tão rara, tão difícil nesse novo mundo. Então acho que por isso que toca a gente. Já no nosso mundo, com essa nossa realidade, hoje em dia é tão difícil achar pessoas que você crie conexão e que você se importe e que a pessoa se importe com você. Então nesse mundo pós-apocalíptico é pior ainda. Então, assim, dá pra entender toda a preciosidade daquela relação. Então, chegamos na parte do vinho, em que o Frank tá esperando que ele coloque, né, o remédio pra ele nunca mais acordar. Então, ele percebe, questiona o Bill de que na garrafa já tinha, né, depois que ele toma. E foi um momento um pouco seco, ele só toma e eles ficam se olhando, aquele silêncio. Mas eu esperava que o Bill já tinha feito algo pra ir embora juntos. Ele não ficaria ali sem o Frank, não tinha muito mais sentido pra ele. Foi trágico? Foi muito trágico. Deu muito dó. E o que pega muito é porque ele tinha tanto medo de que um deles, que eles fossem pegos por alguém que invadisse o lugar, até porque o Joel alertou que alguém ia tentar fazer algo ali, iam chegar inimigos, ou o medo da doença, de terem contagiados, e acabou que ele foi levado por uma doença do mundo antigo. Assim, foda, eles poderiam ter mais tempo, sabe? E isso traz uma revolta, só um pouco tanto quanto injusto. E nesse ponto, eu tenho que novamente frisar, eu senti já desde o início que essa série sobressai com relação a outras do mesmo gênero por investir em relações humanas. Isso, assim, é essencial. Quando você trata de um mundo pós-apocalíptico, é óbvio que tem que inserir essas questões sobre humanidade. Onde que se perde, onde que você consegue permanecer, resistir, a importância das relações. Porque isso é a maior preciosidade aqui. Não é dinheiro, porque dinheiro não importa para nada. Produtos, para fazer troca, sim, ok. Mas ter pessoas de confiança, isso sim é muito importante, porque senão só resta um mundo muito frio. E eles poderiam ter passado esse episódio completamente batido por esse lugar. Porque afinal de contas, se fosse, sei lá, em qualquer outra série, poderia só o Joel comentar, chegar ali na casa e comentar sobre os dois. Que ele conhecia, não precisava investir esse tempo. Mas ao investirem, tudo mudou. Ao trabalharem toda essa construção da relação deles, a importância daquilo tudo, o que aquela propriedade significava, acaba que aquele próprio lugar exala uma história, retoma em memórias. E quando o Joel com a Ellie chegam, a gente sente isso. Não é ele só, não é o Joel. A gente que assistiu, acompanhou essa história durante essa 1 hora ali de episódio. E aí é importante porque tudo isso que nos foi apresentado reforça ainda mais as motivações para essa dupla continuar, prosseguir nessa jornada, nesse caminho tão árduo. Porque quando o Joel chega ali e abre aquela carta, né, e a Ellie lê o conteúdo, a mensagem vem novamente com aquele peso do que a Tess já tinha falado para ele, de salve quem você puder. E a gente acaba compreendendo mais essas perdas do Joel, tudo que ele está sentindo. Por mais que ele fique bem reservado, tente disfarçar, a gente percebe. E no lugar acaba que ele conseguiu os recursos que precisava para prosseguir. Como uma consideração geral do episódio, o que eu posso dizer? Foi super emocionante, carregado de carga dramática, foi muito bonito, apesar de ser triste. É um episódio que te toca, não tem como. Eles souberam jogar, e eu até considero, acho que esse é o melhor episódio apresentado até aqui. Apesar do final ter sido pesado pro Bill e pro Frank, ainda assim, o que nos conforta porque os dois puderam viver por anos juntos e num lugar bom, tranquilo, e que puderam ser felizes, construir memórias, recordações agradáveis. E é muito contrastante com lugares como as zonas de quarentena. Então assim, eles tiveram muito mais do que outras pessoas. E isso acho que já foi um saldo positivo. Vamos colocar assim. Bom, pessoal, eu acho que eu só tenho elogios aí pra série. Tá me pegando cada vez mais. Tô adorando. Pra mim, tava perfeito esse episódio. Perfeito. Enfim,
aguenta a emoção aí para os próximos que virão. Mas e vocês? O que vocês acharam? Gostaram ou não? Deixa aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Se não são inscritos, se inscrevam. Os vídeos estão saindo semanais aqui no canal. Bora conferir. E eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!